Eu, como grande parte da minha geração, tenho esse estranho desespero em se conhecer. Obviamente que toda geração tem essa estranha vontade de saber quem é o seu lugar no mundo, mas eu acho que eu, geração Z, tem um desespero um pouquinho maior para isso acontecer. A gente gosta de ser exato, a gente gosta de achar um grupo e dentro desse grupo achar que função a gente exerce. Não é à toa que o TikTok é literalmente cheio de filtros e coisas que é sobre o que você é, que cor você é, que artista você é, que personagem de série, que personagem de filme. E eu provavelmente acho que tem um que material da casa classe média de um brasileiro você é. Eu quero ser aquele negocinho de abacaxi. Até por isso eu vivo vendo filmes e séries e ouvindo álbuns e me perguntando qual desses álbuns, filmes e personagens eu sou. Uma vez eu me perguntei que álbum da Taylor Swift eu seria e a gente ainda tá trabalhando com a possibilidade de eu ser o 1989 No Reputation. Mas em um desses exercícios de descoberta de identidade, eu tava assistindo Divertidamente e me perguntei que emoção de Divertidamente eu seria? Alegria, tristeza, raiva, nojinho, medo? Medo. É. Definitivamente medo. Medo foi facilmente a emoção que eu mais senti na vida. Crescendo em um contexto de pobreza, sendo criado só pela sua mãe enquanto você lidava com sua sexualidade, medo era algo constante. Desde medo que descubram que eu assisto um canal LGBT no YouTube e percebo que eu sou um gay, até o medo de, será que amanhã a gente vai ter alguma coisa pra comer? Quando chegou na minha adolescência, esse medo não foi embora, ele só cresceu. Medo de ficar bêbado pela primeira vez, medo de voltar muito tarde pra casa, medo de fumar, medo de ficar com aquele menininho bonitinho num rolê, porque vai que alguém descobre. Medo. E o sentimento que consumiu sua infância se torna um sentimento que bloqueou a sua adolescência. Medo. E eu sei que eu não ter vivido essas coisas pode parecer, nossa, como ele é maduro para a idade dele. Mas eu garanto pra você, todo mundo que escutou essa frase na adolescência faria de tudo pra nunca ter ouvido. Quando o medo te impede de cometer erros, você não aprende a crescer de verdade. E por não cometer erros, você tem essa falsa sensação de que você amadureceu sem precisar voltar pra casa bêbado depois de beijar algum feio em uma festa. E ouvir todas as experiências que seus amigos viveram e se perceber falando, caramba, eu nunca fiz isso porque eu tinha medo de... É desesperador. Nas últimas semanas eu tenho percebido a quantidade de coisas que eu não fiz por medo. Até por isso eu ando fazendo muita coisa que eu não tinha feito antes. E aos 18 anos eu finalmente estou vivendo uma parte da minha adolescência. Quando eu tive a ideia desse vídeo, eu tentei relembrar as cenas do medo no filme Divertidamente. E foi interessante notar como ele se machuca durante o filme todo. Divertidamente tem uma série de cenas que se baseiam no medo, demonstrando receio em algumas situações, e esse receio instantaneamente o levando a uma queda ou machucado. Cada emoção tem um elemento cômico. O deboche da nojinho, os surtos do raiva, a tristeza chorando por coisas aleatórias, ou comentários ácidos vindo por parte da alegria. Já o medo, o personagem que é a materialização do sentimento que deveria te impedir de se machucar, tem como elemento de humor físico, as quedas, machucados e gritos com o fim de arrancar risadas da plateia. O medo é um dos sentimentos que mais se machuca. E não me entenda mal, ao longo do filme nós aprendemos como cada sentimento tem um valor, e o medo não é diferente, mas o problema é quando você cresce com medo, porque no futuro você vai deixar de ter medo na hora errada. Porque sim, às vezes o medo é importante, afinal é ele que te impede de pular de um prédio ou se jogar na frente de um carro. Medo. É complexo, né? O medo pode muitas vezes te impedir de viver, mas o medo também pode te impedir de morrer. No fim, eu acho que a gente não tem que fugir de sentir medo. A gente só tem que aprender a entender que na vida você vai sentir medo e você vai ter que aprender a ir com o medo mesmo. Porque afinal, não existe sala de controle sem medo.